Glória a Jesus. Mais uma vez, nós queremos saudar a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, aleluias, gratos a Deus por estarmos mais uma vez, aleluias, esta noite, com a trombeta de Deus no ar. Aleluias, aleluias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixo a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação. E esta noite, nós pedimos licença para adentrar dentro dos seus lares e saudar a todos os que estão nos ouvindo, todos os ouvintes e da palavra de Deus, que vai estar ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Que o nosso Deus possa estar, aleluia, adentrando em sua casa, o Espírito Santo, glória a Jesus, e consolando, abençoando, restaurando todas as vidas daqueles que nos ouvem. Amém? Louvado seja Deus. Esta noite, antes da oração, nós estaremos pregando sobre o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, que nos diz no livro de Atos 44, 45. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. É o que nós vamos estar falando sobre esse tema, aleluias, recebendo o Espírito Santo, amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos concedeu, pela sua vida, aleluias, que Deus possa estar, aleluias, te abençoando grandemente, eu creio desta forma. Louvado seja Deus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Aleluia. Você que vai nos ouvir, feche os seus olhos, pode orar junto, da onde você estiver. Aleluias, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós elevamos a nossa oração, clamamos a Ti, aleluias, somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concedeu, somos agradecidos por mais uma vez nós estarmos participando desta programação, aleluias, na DTV, Deus Eterno TV, no programa A Trombeta de Deus no Ar. Senhor meu Deus e Pai, que o Senhor, meu Pai Santo, pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa estar visitando os lares, as famílias, meu Deus querido, nossos irmãos em Cristo, aqueles que Te adoram, aqueles que Te buscam, aqueles que almejam a Tua presença, aqueles que desejam receber o Teu Espírito Santo. Esta noite, meu Pai querido, eu quero pedir inspiração, que o Senhor venha estar nos inspirando a falar esse tema, esta palavra, Senhor meu Deus, que aqueles que nos ouvem possam estar compreendendo com mais exatidão, com precisão, aleluias, a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor meu Deus, e também como receber o Teu Espírito Santo, de que maneira receber o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos, Pai querido, e Te damos graça, Te agradecemos, somos gratos pela Tua misericórdia, que a Tua misericórdia possa estar dentro de cada lar, sobre a vida daqueles que necessitam, aqueles que Te buscam, aqueles que clamam por misericórdia. Meu Deus querido, olha, inclina os Teus ouvidos, estende as Tuas mãos, opera. É o que nós oramos, clamamos, buscamos da Tua parte, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos estar falando sobre receber o Espírito Santo, porque nós vivemos dias que há muita controvérsia devido a receber o Espírito Santo. Nos nossos dias, pasmem, vocês que nos ouvem, tem gente que está bebendo, está recebendo o Espírito Santo. Tem gente que está fumando, está recebendo o Espírito Santo.
Tem gente que está nas drogas e está falando em línguas. E fica bastante estranho o andar da carruagem quando as pessoas não compreendem que espírito que eles estão recebendo, que espírito que está atuando na vida deles. Eu acredito que haja espírito, mas não o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. As escrituras ensinam que o crente deve examinar e provar tudo o que se apresenta como sendo da parte de Deus. Nós devemos examinar, procurar ver se é realmente do Espírito Santo, se é da parte de Deus que está acontecendo determinadas coisas. A palavra de Deus ainda diz assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Quer dizer então que nós podemos provar, fazer prova com Deus. Por exemplo, alguém vem cheio do Espírito Santo, aparentemente aos nossos olhos, e diz: Deus manda dizer, e diz algo lá e profetiza algo. Bom, a Bíblia manda provar de que espírito procede, se vem de Deus ou se vem do homem. Glória a Jesus. Antes de nós entrarmos nesse tema, deixa-me contar um fato que aconteceu muitos anos atrás. Eu ainda era novo convertido, e tem meu irmão Rubens, que ele é pastor em São Paulo, e ele estava juntamente com alguns irmãos, e tinha profetas no meio, pessoas que profetizavam, por isso que eu digo isto, profetizavam, e uma irmã se levantou, aparentemente cheia do Espírito Santo, e ela voltou-se para o meu irmão, para o pastor Rubens, no caso, que é meu irmão, e disse a ele: o Senhor manda dizer que Ele vai te dar uma esposa, vai te dar filhos e vai te prosperar. Falou isto. E ele não aguentou e se levantou. E prontamente ele corrigiu a situação. Ele não precisou fazer prova com Deus para ver se era o Espírito Santo que estava usando aquela mulher. Por quê? Porque ele já era casado e tinha filhos. E ele perguntou para a irmã: irmã, me diga uma coisa, Deus vai matar minha esposa, vai matar meus filhos? Porque para ele me dar uma outra esposa, me dar uma esposa agora e me dar filhos, então ele vai ter que matar a que eu tenho e matar os meus filhos, porque eu já tenho esposa e já tenho filhos. Então, ficou muito chato a situação, porque estava a roda de irmãos, e a irmã tinha muita credibilidade entre os irmãos. Então, aquilo que ela profetizava, muitos acreditavam. Então, aconteceu um outro fato. Estávamos no monte, uma irmã grávida, e o médico pediu para que ela usasse a roupa mais folgada, porque ela estava grávida. E o médico já tinha falado que era menina. E essa mesma irmã pulou na irmã que estava grávida, puxou a roupa dela, quase arrancou a roupa dela perante os irmãos, dizendo: aquilo que está no seu ventre é menino. Deus manda dizer que você vai gerar um filho. Aí a irmã ficou confusa, porque o médico já tinha dito que seria menina. E passado mais uns dias, a irmã tornou a ir no médico, fez o exame para ver se era menino, se era menina novamente, que ela ficou em dúvida. E o médico disse: não, é menina, vai nascer uma menina, é uma filha que vai vir aí. E novamente a irmã tornou a profetizar, dizendo que era um menino. E a mãe dessa grávida falou assim: agora eu quero ver. Por quê? Porque era de igreja batista. Igreja batista, eles não buscam tanto o Espírito Santo como as igrejas pentecostais. Eles têm a maneira deles lá, deles buscarem a Deus, e Deus está no meio deles.
No entanto, a mãe da grávida disse: agora eu quero ver isso. Isso daí agora eu tenho que ver. E a grávida foi pela terceira vez no médico. O médico falou: não tenha dúvida, aqui vou mandar o relatório, que é uma menina, você vai gerar uma menina. E gerou uma grande confusão por causa desse negócio de pessoas que profetizam e não tem a certeza de que é o Espírito Santo que está buscando. Nós estamos vivendo momentos em que muitos têm vontade de ser usado pelo Espírito Santo, de ser usado por Deus, de Deus dar revelação. Está acontecendo atrocidades fora do comum, devido a esse negócio do Espírito Santo. Eu creio, eu sou continuista. Continuista é aquele, existe muitos, continuistas são aqueles que crê que o Espírito Santo age hoje como ele agia no passado, como agiu nos dias de Atos, em Pentecoste, Atos 2. Da mesma maneira nós cremos que Jesus cura como ele curou no passado, como ele deu vista para o cego, como ele curou o leproso, ressuscitou Lázaro. Nós cremos, nós somos continuistas, porque nós cremos na palavra de Deus. Ela não cessou lá atrás, ela tem continuidade e vai ter até o dia do arrebatamento. Então nós cremos nisso. Então, o Atos 10, 44, 45, está nos dizendo, Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo. Por quê? Porque era esperado esse momento. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviam a palavra. Nós temos, a Bíblia dá umas características para aqueles que desejam receber o Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente aí, porque o versículo nos afirma: e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre toda a carne, mas é sobre os meus servos e minhas servas. Então não é exatamente, está passando alguém aí e já recebe o Espírito Santo. Não, a pessoa tem que haver conversão, tem que haver libertação, a pessoa tem que haver uma aproximação dela mais íntima com Deus. Deus vai ver ainda a necessidade do Espírito Santo manifestar-se. O Espírito Santo não manifesta porque eu busco, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu choro. Não é somente essa a questão. Tem que haver uma necessidade da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para ele se manifestar segundo a necessidade, aleluias, que o Espírito Santo tem de manifestar-se à igreja. Não é assim de qualquer maneira. Tem pessoas que dizem que fica meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 2 horas, 3 horas falando em línguas. Qual que é a necessidade? Tudo bem, a pessoa está em intimidade com Deus, quer falar em língua, em mistério, eu também creio. Porém, tem que haver uma necessidade da parte de Deus para que se manifeste o Espírito Santo. Tudo bem. Mas como buscar o Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? Primeiro, deve haver confirmação. O Espírito Santo falou, eu já vou acreditando. Não, tem que haver confirmação. Uma certa vez, uns irmãos de uma igreja andavam atrás de mim e queria que eu fosse congregar na igreja deles. Nada contra. Não tem nada contra. Se o Espírito Santo falar comigo, eu vou. Eu dirijo uma igreja. Se o Espírito Santo de Deus falar comigo, fecha essa igreja e vai para a igreja fulano de tal, eu vou. Mas ele vai confirmar primeiro. Não é assim. Eu fui fazer uma visita numa igreja e chegou lá, o irmão levantou-se, profetizou e disse que Deus estava mandando eu ir para a igreja dele. Eu não poderia deixar aquilo que eu já estava fazendo na igreja que eu congregava, para atender a ele, do jeito que ele estava falando ali. Não, eu tinha compromisso com a igreja. Não é desse jeito. Há pessoas que vêm e dizem assim:
Irmão, Deus manda dizer, acabou o seu tempo nesse lugar. E ele vai lá para outro lugar quebrar a cara. Porque ele vai ficar andando para lá, porque lá vão dizer também isto para ele. Bom, quando eu vim para Uberaba, o assunto é tão sério, esse negócio de Espírito Santo, e eu creio, já disse isso, sou batizado pelo Espírito Santo, também falo em línguas, é dom, também Deus já me deu visão, também através das minhas mãos eu já orei e pessoas foram curadas. Minha esposa, normalmente ocorre dela orar pela pessoa e a pessoa ser curada. Então eu creio, nós temos evidências desses fatos, nós cremos é por isso. Não é somente porque alguém veio e disse, ou porque nós vamos dizer, Deus mandou dizer, que vai acontecer. Não funciona desse jeito. Bom, temos fatos reais e acontecimento de que o Espírito Santo ele vai atuar na vida de alguém, mas precisa de confirmação. Então eu estava dizendo, o irmão profetizou para mim na rua e disse que era para que eu fosse, aleluias, para a igreja dele, que Deus tinha uma obra na minha vida lá na igreja dele. E ele veio e falou assim para mim, irmão, você não está entendendo. Eu falei, irmão, quem não está entendendo é você. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você já leu a Bíblia? E ele disse, nenhuma. E eu falei, então vamos cortar o assunto. Por quê? Porque eu, no mínimo, já li a Bíblia na época 7 vezes. E você não leu nenhuma vez. E ele tornou a dizer, você não está entendendo. Eu falei, não, eu estou entendendo. Quem não está entendendo é você. Aleluia, porque se Deus falou com você isso daí, ele também teria que ter falado comigo. Ele iria falar comigo, eu iria sentir que era para que eu fizesse isso que o irmão está dizendo. E ele ficou chateado, e depois disse que iria me visitar em casa, mas nunca mais apareceu. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10, aleluia, há um centurião chamado Cornélio. E ele era centurião da corte chamada italiana. Está no capítulo 10, versículo 1. E o versículo 2. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão. Olha, ele já está tendo uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, chamou-lhe pelo nome, Cornélio. E o versículo 4, este fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Tá certo? Até o versículo 5. Nós lemos. Veja algumas características aqui para Deus modificar a vida de Cornélio. Ele não era crente como nós somos. Mas a Bíblia que diz no livro de Atos capítulo 10, menciona o nome dele, que ele é um centurião, ele pertence a uma corte chamada italiana, ele é piedoso, é temente a Deus, com toda a sua casa, toda a casa dele é temente a Deus, aleluia, o qual ele faz muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Não é crente como nós somos, assim, crente em Jesus Cristo, ele, por algum motivo, ele crê em Deus. Ele não tem ainda o Espírito Santo. E não ouviu ainda falar de Jesus Cristo. O anjo é enviado a ele. A Bíblia fala que ele teve uma visão. Um anjo de Deus se dirigia para ele e chamou ele pelo nome. Cornélio chamou ele. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações
tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que coisa tremenda. O versículo 5, agora pois, manda chamar, envia homens a Jope. Vai lá chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pensa bem. O homem, ele creu, veio um anjo, ele viu o anjo, teve uma visão de um anjo de Deus. Ele diz, está escrito que a visão era de um anjo de Deus. E mandou chamá-lo. E falou para ele por que Deus o enviou ali. Então, Deus enviou o anjo para ele, falar com ele, porque ele tinha que ouvir o evangelho. E tinha que ser através do apóstolo Pedro. E disse que Pedro estava orando. Manda lá chamar ele. Agora veja bem uma coisa. O anjo não apareceu para Cornélio, enviado por Deus, ou enviado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que sim. Ora, agora será que Cornélio vai enviar 2 soldados deles até onde está Pedro? E chega lá, Pedro não está sabendo de nada? Agora Pedro vai pegar a mochila dele, a sandália que Jesus mandou ele ir, o alforje, né, o surrão, a bolsa, uma sandália, um cajado e... Não. O Espírito Santo vai falar com Pedro também, vai confirmar a Pedro. Nós estamos falando sobre receber o Espírito Santo. Veja bem, o homem ainda não conhece Jesus Cristo, mas ele é fiel a Deus. Ele dá esmola, não é questão de dar esmola que vai fazer alguém receber o Espírito Santo, senão tem religião aí que vai estar mais cheio do Espírito Santo do que nós. Agora veja, mas ele fazia oração contínua a Deus, sem ter entendimento, sem buscar, sem falar para Deus, Deus derrama o Espírito sobre mim. Ele não sabia disso. Mas Deus se agrada tanto dele, que envia o anjo a falar com ele. Vai lá e manda chamar Pedro. Ele vai lhe mostrar mais pontualmente o caminho do Senhor. E vai chegar lá, glória a Jesus, no versículo 10, está escrito: e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Para quem? Para Pedro. Pedro está orando, estava em jejum, e nesse horário deu fome nele. E ele está esperando, porque foram preparar o almoço, provavelmente, o horário em que eles se alimentam. Pedro teve um arrebatamento de sentido. Pedro está recebendo o Espírito Santo? Não. Pedro já tinha o dom do Espírito Santo. Ele está sendo visitado pelo Espírito Santo. Aí está escrito aqui no versículo 11: e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. E Pedro repete isso para ele 3 vezes. E o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito diz a ele: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, nunca pus coisa impura na boca. E o Espírito se refere novamente a ele e diz para ele: Pedro, mata e come. E ele diz: não, Senhor, não pus coisa impura na boca. Aleluia. E o Espírito repete pela 3ª vez: Pedro, mata e come. E ele vai dizer: não, Senhor, eu nunca pus coisa impura na minha boca. O Espírito Santo então recolhe todo aquele lençol e vai dizer para ele: não torne impuro aquilo que o Senhor purificou. Porque o Espírito Santo estava dizendo para ele a respeito da visita que iria chegar, que era para ele acompanhar, que era para ele ir junto. Mas o que eu quero que você note uma coisa, é que o anjo foi lá até Cornélio, e o Espírito Santo notificou a Pedro que era para ele acompanhar aqueles que iriam chegar na porta dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você. Chega alguém e fala assim: o Senhor mandou dizer. Que Senhor que mandou dizer?
Estamos vivendo uma confusão nos dias de hoje. Estão revelando identidade, endereço da casa. Estão revelando não sei mais o que aí. E as pessoas estão acreditando. Olha, alguém vai revelar para você o número do seu CPF. Me diga uma coisa, qual é a necessidade desse negócio? De Deus revelar o número do seu CPF, qual é? Ele vai limpar seu nome que está sujo? O que é que ele vai fazer com o número do seu CPF? Não é? Por que Deus vai revelar o número do seu CPF dentro de uma igreja? A igreja, me perdoe de dizer, mas está cheio de charlatão. Para mim, Deus nunca revelou nem endereço, aliás, nunca revelou o número de CPF de alguém. Uma certa vez, Deus me revelou que eu tinha que pregar a palavra de Deus para uma feiticeira. Pensa bem. Mas olha como é que Deus revelou. Eu fui fazer uma visita em uma fazenda, aleluia, glória a Jesus, e na visita, um irmão pegou, falou assim: irmão, tem uma casa que Deus quer que vá visitar, porque lá tem uma feiticeira. E olha só que coisa interessante, eu estava saindo da igreja, abaixando as portas, a igreja tinha as portas verdes, pintadas de verde, isso em São Paulo, e tomei o rumo. Quando eu chego lá, para nós encurtarmos a história, devido ao tempo, cheguei lá, bati na porta, antes de entrar nessa chácara, perguntei para alguém: tem uma chácara aqui, tal, assim, assim, assim? Tem. E tem alguém aqui que é uma feiticeira? O homem assustou e me perguntou: o senhor vai lá? Eu falei: vou. O Espírito Santo quer que eu vá lá. Eu vou. Chegou lá, bati na porta, e o homem tinha me falado que a mulher era perigosa, porque ela era feiticeira e tudo. E entrei lá, bati na porta. Ela olhou para mim e regalou o olho. Eu falei: eu estava te esperando. Eu falei: por quê? Porque essa noite eu sonhei que o Senhor estava baixando as portas da igreja. A porta da sua igreja é verde, né? Eu falei: é. E fiquei admirado, porque ela estava me esperando. E quando eu entrei na casa dela, tinha uma lareira aqui. E ela falou: sente-se. Eu sentei. Espera um minutinho. Esperei um pouco, até ela vir. Enquanto eu sentei lá, esperando ela, o Senhor falou assim: conte para ela a história da lareira. E eu perguntei: Deus, que lareira? Que história que é essa? Eu estou sentado diante de uma, mas não sei que história de lareira. É a história de um homem em que desviou-se da igreja, deixou de ir à igreja, não estava indo mais. E o pastor foi na casa dele, sentou-se do lado do homem e tinha uma lareira que estava acesa. Aí o pastor foi lá, pegou a brasa e colocou entre os dois. O homem não conversava, o pastor ficou em silêncio, e enquanto isso, a brasa que o pastor pegou foi se apagando. E o homem então voltou-se para o pastor e disse: entendi, pastor, entendi. Quer dizer então que se eu não estou na igreja, eu sou como essa brasa que foi tirada da lareira e que se apagou? O pastor virou para ele e disse: você entendeu, eu te espero na igreja. E quando ela voltou, eu contei essa história para ela. E ela caiu chorando, porque ela disse: eu sou uma missionária desviada, e agora estou praticando essas atrocidades. O Espírito Santo, ele não vai manifestar sem antes ter também uma confirmação. Aleluia! O centurião Cornélio, Deus enviou lá, falou com ele, mandou chamar Pedro, mas antes de que os homens dele chegassem a Pedro, o Espírito Santo confirmou a Pedro que iria chegar alguém, e que era para Pedro acompanhar, e que não era para Pedro tornar impuro aquilo que Deus purificou. Você está me entendendo bem? Aleluia. Aí as pessoas vão profetizar para você que o CPF vai revelar para você o endereço da sua casa, vai revelar o que mais para você, e você vai acreditar nessas besteiras.
Nós temos que crer na palavra de Deus, não naquilo que os homens, os falsos profetas, que está sendo manifestado nos dias de hoje, aleluia, do jeito que eles querem, seduzindo as pessoas, com engano, aleluia, dizendo que ele é profeta, que Deus está com ele, que Deus está mandando dizer, mas nem sequer houve confirmação, nem sequer houve uma confirmação, aleluia. Então, no versículo 10, Pedro teve fome, e nessa hora, ele teve um arrebatamento de sentido. O Espírito Santo vai falar com ele. Ele não está como nós estamos despertados, acordados. Ele vai perder um pouquinho o sentido. Quando Deus quis falar com Abraão, Abraão caiu, teve uma perda de sentido. Daniel, quando o anjo chegou até ele e veio dizer para ele o que Deus tinha mandado dizer para ele, confirmar para ele, aleluia, Daniel caiu de 4 no chão, perdeu o sentido, perdeu as forças, aleluia, e depois o anjo vai tratar da situação. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, vamos andar um pouquinho, porque o tempo não nos espera, aleluia. O versículo 19 diz, do Atos 10, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, veja bem, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, é o Espírito quem está dizendo para ele, não é homens que está dizendo não, aleluia. Olha só, eis que 3 varões te buscam, está revelando para Pedro, lá em Cornélio mandou que buscassem a Pedro, aqui em Pedro, o Espírito está visitando, aleluia, a Pedro e dizendo, ó, vem 3 varões bater na tua porta, acompanhe eles, glória a Jesus, aleluia, olha aí, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei, o Espírito Santo tinha enviado eles a Pedro, e Pedro agora tem como confiar de ir. Nós vemos o apóstolo Paulo, aleluia, quando ele é Saulo, quando ele aceita a Jesus como Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele cai, todo mundo sabe da história, ele cai, louvado seja Deus, ele cai e diz, Senhor, eu não sabia que era o Senhor, se levanta, vai para onde ele tinha que ir, levado pelas mãos, guiado pela mão, porque ele ficou cego. Quando ele está lá em jejum 2 ou 3 dias, Deus vai falar com Ananias. Deus vai falar com Ananias. Deus tem uma obra com Pedro, mas Deus vai chamar Ananias. Ananias, vai lá e visita Pedro. Eu quero que você vá lá a Saulo, vá lá e põe as mãos sobre a vida de Saulo, para que ele veja, porque ele é para mim um vaso escolhido. Jesus falou com Saulo no caminho de Damasco, mas quando, aleluia, Saulo já está lá orando, 3 dias depois, ele vai confirmar para Ananias. E você, quem é que confirmou? Aleluia, você tem feito como Cornélio, tem orado, tem jejuado, tem clamado, tem dado esmola, tem ajudado, tem sua família temente, você é temente a Deus, você tem buscado a Deus, tem essas características. Não se iluda, não se iluda, não se iluda, Deus não se deixa escarnecer, Deus ele não dá ao trem, Deus não dá a qualquer um as coisas dele, de qualquer maneira, nós temos que estar buscando a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é o que nos diz Atos 10, 44, 45, para nós encerrarmos, ele dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se, ficaram maravilhados, porque viram o povo recebendo o Espírito Santo. Não é da maneira como está sendo feito nos dias de hoje. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração, que você possa buscar o Espírito Santo, com diligência, com cuidado, com zelo, com sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Jesus disse que muitos pedem e não recebem, porquanto não sabem como convém pedir.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, glórias a Deus, que Deus venha visitar a sua vida com o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Quero te glorificar, exaltar, aleluias, o teu santo nome. Porque o Senhor, meu Deus, nos visita com o teu Espírito Santo na revelação da palavra. O Senhor nos visita com o teu Espírito Santo no dom de línguas, no dom de visão, no discernimento, no conhecimento, na interpretação. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando com o teu Espírito Santo todos quantos nos ouvem. Visita com teu Espírito Santo, meu Deus, aqueles que têm sede de ti. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles que buscam a tua presença, aqueles que se dobram, aqueles que se inclinam, meu Deus, aqueles que voltam a face para ti, aqueles, meu Deus querido, que tem, meu Deus querido, o coração quebrantado e contrito. Livro de Salmos, meu Deus, 91, diz que o Senhor, aleluias, não rejeita o homem que tem o coração quebrantado e contrito. Quando o homem, Senhor, meu Deus, está entregue a ti, aí, Senhor, meu Deus, o Senhor vai usar conforme o Senhor quer. Meu Deus querido, que o teu Espírito Santo faça notoriedade, Senhor, meu Deus, dentro da igreja, dentro dos lares, dentro das famílias, juntamente com os filhos, os pais, Senhor, meu Deus, aleluia, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, meu Deus, aleluia, com o teu Espírito Santo, através da pessoa bendita do teu Filho Jesus. Liberta, Senhor, meu Deus, aqueles que estão desviados, que estão caídos, que se apartaram de ti, meu Deus queridos, que por algum motivo deixaram a igreja. Meu Deus querido, com o teu Espírito Santo, busca, traz de volta, Senhor. É o que nós te pedimos esta noite, para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, não retires de nós o teu Espírito Santo, junta os ossos que o Senhor quebrou e nos regozija a cada manhã, Senhor. Aleluias, ó meu Pai, nós oramos e estamos certos da vitória. Que o Senhor busca, meu Pai querido, quem o Senhor quer. O Senhor visita quem o Senhor quer. O Senhor fala com quem o Senhor quer. O Senhor derrama da tua graça com quem o Senhor quer. Aleluias, assim nós cremos. Aleluias, na tua palavra poderosa e santa. Aleluias, nós oramos e estamos certos da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esta noite nós já nos despedimos dos demais, dos nossos ouvintes. Mandamos um abraço a todos os nossos ouvintes. Aleluias. Próximo sábado, querendo Deus, estaremos no ar novamente com a trombeta de Deus no ar. Venham assistir, façam perguntas, participem, sejam participantes. Assistam o programa da família, ouçam o programa da família, é uma bênção. Ouça as orações com a pastora Elaine, a programação da família com a nossa irmã Sandra, com o nosso irmão Paulo, com o Davi. Ouçam as programações, é uma bênção, vai edificar a tua casa, vai abençoar a tua casa, vai abençoar o teu lar. A palavra abençoa e não gera dor. Amém? Aleluia. Assim nós oramos, agradecemos e despedimos-nos com a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes.